Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Boalha, Dev Multitask, e no vídeo de hoje eu vou falar 5 dicas para você começar bem no Spring Boot. Bom, se você é novo aqui no canal, tá? Eu falo bastante aqui de carreira, de back-end, tá? Tem bastante vídeo aqui na playlist, dá uma olhada depois aqui no canal. Se puder ajudar aí, dá uma força aí, se inscreve, dá um like, né? Aquilo lá que você já sabe fazer, né? Bom, vamos lá. Então, essas dicas aqui eu separei para vocês que eu acho que serve principalmente para quem está começando, né? Eu acho que é muito válido, né? Então, a primeira dica, tá, dessas que eu acho para você começar bem, são as ferramentas que você precisa ter instalado aí para começar a trabalhar direitinho aí com o Spring Boot. Tá? Então, a primeira delas, né, acho que é a mais básica aí de todas, né, que seria o Java, JDK, né, que você precisa para você poder trabalhar, né, com qualquer aplicação Java. E para te ajudar, né, a trabalhar com as diferentes versões do Java, tem uma ferramenta que é bem interessante, que eu até já fiz vídeo aqui, tá? Vou deixar aí o link para vocês, que é o SDKman, né? Então ele facilita bastante você ficar mudando, né, de versão, né? Então ele só não tem assim para Windows, né? Mas assim para os outros sistemas operacionais ele tem e funciona muito bem, né? Você consegue mudar a versão 17 para 21, para 11, né? Bem tranquilo de mudar, é bem prático, né? A outra dica é você vai trabalhar provavelmente com uma IDE, né? Então você tem aí bastante IDE para escolher, tá? O pessoal costuma usar a boa parte usa o IntelliJ, tá? Acho que é uma excelente IDE para você começar trabalhando aí com Spring Boot. Tem outras, né? Também tem lá aquela o Spring Tools, né? Que é baseado no Eclipse, o STS. Tem gente que trabalha com VS Code, tá? Mas assim, isso fica muito a seu critério, tá? A minha sugestão é que você experimente, né, cada uma delas e aí eu uso a que você gostar mais. Então, tá? E a outra ferramenta que você provavelmente vai usar, né, trabalhando com o Spring Boot, provavelmente você vai mexer com APIs, né? Você vai criar microserviços, né, que vão gerar APIs. Aí para você trabalhar com APIs, você tem o Postman, né? Você tem o Postman, que é uma ferramenta que tem lá a versão gratuita, tem a versão paga, que você pode usar, né? E você tem uma alternativa open source, né? Que é o Insomnia, ou Insomnia, né? Não sei direito como fala, mas tem essa alternativa que você pode usar, tá? Também já fiz aí um vídeo falando aí sobre algumas ferramentas que você pode ter instalado aí na sua máquina. Tá? Essa é a primeira dica, né? Então você começar bem, né? Então é muito importante você ter umas ferramentas boas, né, para começar a trabalhar. A segunda dica é você saber a diferença. Eu vejo que muita gente confunde ainda, né, entre Spring e Spring Boot, né? Principalmente quem está começando acha que é a mesma coisa, né? Quando na verdade, né, o Spring Framework ele veio primeiro, né, e depois que acabou surgindo o Spring Boot, né? Então saber que eles não são a mesma coisa, né, isso é muito importante, né? Tem muita coisa que do Spring Framework que o Spring Boot usa, né? Porque o Spring ele acabou sendo uma plataforma que ele tem lá, Spring Boot, Spring Framework, tem Spring Cloud e mais um monte de coisa. Então assim, você saber diferenciar um do outro é algo importante, tá? Inclusive, se você está começando com Spring Boot agora, tá? Tem algumas coisas que seria interessante você saber lá do Spring Framework, né? A questão lá do Outwired, entre outras coisas também. Vou deixar o link, fiz um vídeo aqui falando disso para vocês, tá? Outra coisa que é legal, tá? Que eu acho que é interessante você saber se está trabalhando com o Spring Boot são os starters, né? O Spring Boot, quando você vai criar uma aplicação nele, né,
quando você vai colocar, por exemplo, as dependências, né, de um projeto, você não coloca dependência, né, você coloca esses starters, né. Então, por exemplo, eu vou usar sei lá, o RabbitMQ, por exemplo. Aí você tem um starter para ele. Fala assim, não, eu vou fazer uma integração com o LDAP, via LDAP. Você também tem um starter para ele. Não, eu vou usar JDBC. Eu quero fazer lá SQL puro. Então você também tem um starter para ele. Não, eu vou usar lá o JPA. Vou usar Spring Data. Então, para todos eles, você tem um starter, né, que ele já tem uma série de dados, de todas as dependências que você precisa, né, para começar a trabalhar com ele, né. Então, saber a lista, né, desses starters é muito importante, tá? E quando você vai e coloca isso lá no Google, né, aí vai aparecer um monte de link ali, né, sei lá, Stack Overflow, tem um site ou outro que tem lá algum artigo interessante, né? Mas a minha sugestão é você ir lá na documentação, tá? Eu vou deixar o link aqui, tá? Então, assim, claro que, assim, às vezes você está procurando um exemplo, né? Sempre legal. Você vai lá, olha um exemplo no outro site, né? Ver como é que foi implementado, claro que é válido. Mas, assim, a fonte principal tá sempre... É bom você olhar primeiro a documentação, tá? Se você não achar lá, aí você procura em outro lugar, tá? E além dos starters também, né, que ele já tem muitas opções, tá? Outra dica que eu acho que é interessante para quem tá para começar bem, né, com Spring Boot, é você saber das propriedades, né? Se você já fez alguma aplicação com Spring Boot, né, toda aplicação tem aquele application.properties ou application.yalm, né, que você coloca ali as propriedades, tá? Um exemplo lá, qual que é a porta HTTP que o servidor vai subir, se ele conecta em um banco de dados, qual que é o usuário, senha, onde que é o host, né? Tem várias lá propriedades, né? Você pode colocar suas também, então tem várias opções, né? Então, como a gente tem uma lista grande aí de starters, né? Você também tem uma lista grande de propriedades, tá? E também essa lista, tá, vale a mesma coisa que eu falei na dica anterior, né? Você tem muita fonte por aí, mas é bom você dar uma olhada ali na documentação oficial. Tá? Bom, essa foi a quarta. E aí a quinta e última dica, tá? É que você saber que quando você se você precisar, né, colocar segurança na sua API, né, quem faz isso é o Spring Security, né? O Spring Security ele está naquele escopo assim que ele se junta ali ao Spring Boot, mas ele fica separado, né? Então ele tem lá as suas releases separadas, né? Então, se por exemplo ele está ligado ao Spring Framework, que já está na versão 6, né? Quando Spring Boot está na versão 3, né? Então é importante você ver, né, qual versão do Spring Boot você está usando e qual do Spring Security você vai usar, tá? Porque, por exemplo, a 3, no Spring Boot 3 aí tem que ser o Spring Security 3, então é importante você ver, tá, se essas duas versões são compatíveis, tá? Porque eles, então o Spring Security que é o cara que cuida de segurança da APIs, e o que você aprender, se você já usava Spring Security em outra aplicação, tá, são exatamente os mesmos conceitos que se aplicam ao Spring Boot, tá? E aí, se por acaso você mexe mais com essa parte, né, de segurança, você veio da área de DevOps, né, caiu aqui nesse vídeo para entender um pouquinho mais sobre o Spring Boot, né? Eu também já fiz um vídeo aqui sobre Spring Boot com DevOps, tá? Vou deixar aí o link na descrição, tá? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês, tá? Se vocês acham que eu esqueci alguma coisa, comenta aí, tá? Espalhe esse vídeo aí para quem vocês acham que precisa, tá? Um abraço aí, até a próxima.